As mesmas notícias se repetem. Esse mundo está podre. Death Note levanta uma grande questão em sua obra, que é: e boas intenções realmente fazem alguém um herói? Porque é nisso que a gente vai ver nesse vídeo aqui de Death Note, em como que ele entende o bem e o mal diferente de todos os outros animes. Então, como é que Death Note consegue demonstrar muito como é o bem e o mal? Porque a obra, ela não diz logo de cara pra você quem é do bem e quem que é do mal. Porque depende de que você pensa sobre o mundo, você vai achar o Light do bem, né? Ou o L do mal, ou ao contrário. Depende muito de quem você é e o que você acha sobre esse assunto aí. Então, Death Note é uma obra que não é preto e branco, sabe? É uma obra cinza, porque ela vai misturar ali um pouco das coisas que o L faz, ele faz coisas erradas, o Light também faz coisas erradas e tudo mais. E ele não vai te dizer logo de cara exatamente o que você deve pensar como bem e o que você acha que é o mal, entendeu? Por exemplo, obras que fazem esse tipo de coisa em Vingadores Ultimato lá tem o Thanos, né, por exemplo, e os Vingadores. A gente sabe muito bem quem que é do mal e quem que é do bem. Então, obras desse tipo a gente consegue perceber quem são as pessoas ali. Os Vingadores são mocinhos e o Thanos é do mal. Só que, né, o Death Note é diferente. Mas também outro exemplo é The Boys. The Boys é uma série de heróis, mas só que os heróis, eles não são heróis, né? Porque o time do Seth, do Homelander, eles são do mal. Só que tem umas pessoas que não são exatamente mocinhas, elas são menos piores. Mas você consegue perceber ali, ao longo da série, né? Elas dá pra perceber de uma forma bem clara quem que é do bem e quem é do mal. Outra coisa que a obra faz muito bem é mostrar que o bem e o mal não são coisas completamente separadas. Elas são os dois lados da mesma moeda, entendeu? São coisas complementares. Porque, vamos lá, Light e o L, a gente pensa assim, né, que eles são muito separados, assim, pelos ideais deles, mas eles são até parecidos, né, vamos dizer. Porque, por exemplo, o Light, né, você concordando com as coisas que ele fez ou não, no começo, que é quando ele tá indo lá pro curso dele e ele vai testar pra ver se o Death Note funciona, e ele usa no motoqueiro e mata o cara lá porque ele e os outros caras iam estuprar lá uma mulher. Isso foi uma coisa boa que ele fez com o Death Note e ele pensou que poderia continuar, né? Mas enfim, só que não justifica o que ele faz depois, mas foi uma ação boa que ele fez. E o L também, por muita gente considera ele o lado correto da história, também fez coisas ruins. Tipo, por exemplo, o L, ele mesmo disse que ele é uma pessoa infantil, que odeia perder, e isso fez com que ele passasse muitas leis ali que seriam inaceitáveis só pra poder descobrir se o Light era o Kira e depois a Misa também, né? Porque tem uma parte ali que pra descobrir se a Misa realmente é o Kira, ele coloca ela lá numa camisa de força, tampa a visão dela e tudo mais, e aí ela fica sendo torturada psicologicamente. Isso é uma parada surreal, né? Até o próprio pai do Light fala: nossa, o que é isso que você tá fazendo? Você não pode fazer isso e tal. Ele faz medidas extremas pra poder comprovar que ele tá certo, entendeu? E é uma coisa que, teoricamente, se ele fosse o vilão, e pro L especificamente, né, é uma parada bem doida, porque pra ele o que importa é fazer o menor número de pessoas tristes e fazer o maior número de pessoas felizes, né? Pros fins justificam os meios. Tá bom, eu tenho que descobrir quem é o Kira. Se eu descobrir quem ele é, não importa se eu tiver que botar o povo na prisão, né, que ele prende o Light e a Misa, se eu tiver que torturar a pessoa, que eu tiver que quebrar a lei, etc. Eu prendi o Kira, não importa. Só que assim, vocês podem estar pensando: não, mas é muito fácil entender quem é o bem e o mal em Death Note, tá bem claro aqui, tá? Só que não, porque muitas dessas coisas acontecem na vida real e a gente acha que é normal. Porque, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tacou 2 bombas no Japão, a justificativa de que, não, uma invasão terrestre pro Japão ia custar muita vida, muita gente ia morrer, porque a gente teria que matar a galera toda pra poder derrotar o Japão, enfraquecer o lado dos alemães e etc. Então tacar a bomba atômica é a ação menos pior, entendeu? Só que tá bom, eles foram lá e atacaram a bomba atômica. Mataram um bando de gente inocente. Muitas pessoas, muitas famílias morreram nesse processo. E as consequências duram até hoje, porque um bando de gente perdeu familiar, entendeu? Então assim, e a gente aceita, a gente acha normal, entendeu? Muitas coisas estão acontecendo hoje em dia e a gente nem pensa em nada, sabe? Vê tanto de violência que tem no jornal e a gente acha normal, entendeu? Então é bizarro como que essa obra não é exagero, entendeu? Às vezes não dá pra perceber quem que é o lado certo da história. Ou às vezes não tem lado certo. Você que acha que tem um lado certo, mas não necessariamente. Bom de Death Note é que depende tudo do espectador. Se você concorda com as coisas que o L faz, o Light é do mal. Se você concorda com as coisas que o Light faz, o L é do mal. Simples. Entendeu? Então depende muito de quem tá assistindo. Eles não vão dizer na sua cara quem que é do bem e quem que é do mal.